Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Na nossa vida prática, na vida comum, por assim dizer, nós percebemos, de maneira geral, que quando você olha para os companheiros de alguém com quem ele anda, você entenderá quem ele é. É uma verdade clara em nossas vidas. As pessoas ao nosso redor nos influenciam. Nossos amigos nos influenciam, para o bem ou para o mal. Provérbios fala muito sobre amizade de maneira geral e fala muito sobre como os amigos podem nos influenciar. É o que o capítulo 13, versículo 20 está falando. Que se você anda com pessoas sábias, você irá aprender da sabedoria deles. Mas se por outro lado, os seus companheiros são homens insensatos, você também aprenderá a insensatez deles, imitará os seus passos e, muito provavelmente, sofrerá as mesmas consequências que eles. Tudo isso é particularmente relevante na vida de jovens. Inclusive é um dos primeiros conselhos do livro de Provérbios. Capítulo 1, versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. E naquele contexto, era um pai falando para o filho mesmo. Havia dito nos versículos anteriores, ouve o ensino do pai, não deixa a instrução da tua mãe. E agora, não se deixe levar pela sedução de homens pecadores. Certamente pode acontecer com jovens. Acontece com vários em nosso mundo. E os pais devem instruir seus filhos a tomarem cuidado com isso. Mas certamente pessoas mais velhas não devem negar a influência dos outros sobre si. Pessoas nos influenciam. A influência pode ser positiva. É o que Provérbios 12, 26 diz. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. O justo ajuda o seu companheiro a trilhar o caminho correto. Ter um amigo assim será uma bênção. Alguém que te orienta a fazer a coisa certa, que mostra a direção correta, que te faz entender talvez qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Vamos buscar amigos justos, sábios, tementes a Deus. Certamente, essa influência positiva não apenas é benéfica para nossas vidas, como necessária de fato. Provérbios 13, 14 reforça isso, dizendo que o ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. Seja amigo do sábio, então, pois o ensino deles, o seu conselho, vai te ajudar a evitar os laços de morte, a permanecer no caminho correto. Por outro lado, também deve reconhecer que os teus amigos podem te influenciar de maneira negativa. Exige certa humildade isso. Nossa tendência é de dizer, eu não sou influenciável. Eu não vou deixar que outras pessoas façam a minha cabeça. Mas certamente essa não é uma atitude muito sábia. E o livro de Provérbios nos traz vários alertas. Você não quer ser amigo, por exemplo, de alguém que é dado à violência. É justamente sobre isso que aquele conselho do capítulo 1, versículo 10, que nós já lemos, está falando. Ali, o convite que o pai alerta o filho a não ouvir quando os pecadores fizerem, é exatamente um convite a praticar a violência, fazer o mal aos outros. Provérbios também nos fala, no capítulo 22, versículos 24 e 25, que você não quer ser amigo de alguém de temperamento explosivo. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e assim enlaces a tua alma. Se o teu amigo é alguém de temperamento explosivo,
que tem ataques de raiva, que não tem nenhum controle, domínio próprio sobre essas emoções e peca constantemente. Você pode aprender a agir exatamente como ele. Não só ele é uma ameaça para você nos seus ataques de raiva, como pode ser uma influência mesmo para você repetir os seus pecados. No capítulo 23, versículos 20 e 21, um conselho parecido é dado, mas agora falando de pessoas que se entregam ao álcool e à gula. Provérbios 23, 20 e 21, não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Os autores dos provérbios tentam deixar claro as consequências de certos pecados, de certas condutas. E aqui, mostrando que homens que assim agem podem te influenciar ao pecado. Nós devemos ser tementes ao Senhor e firmes em não ceder às influências negativas, ao pecado de algumas pessoas ao nosso redor. Jovens devem ser sábios nas escolhas dos seus amigos. Os pecadores vão tentar seduzir. O pecado é contagioso e se engana aquele que pensa que pode se aproximar muito dele e não ser contaminado também. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Mundo a viajar.